Rodrigo Oliveira da Silva, curso de Engenharia Mecânica. Então, o exercício que foi proposto para mim é o exercício número 3, que diz que y menos x ao cubo dx mais y ao cubo mais x dx é igual a zero. Exercício das integrais das equações diferenciais exatas e não exatas. Então, o primeiro passo para resolver o exercício, a gente tem que definir o nosso m e nosso n. Então, a gente vai pegar que o nosso primeiro termo é nosso m e o segundo termo é nosso n. Só organizando aqui para ficar melhor, para ficar igual na fórmula, a gente pode passar o x ao cubo para frente e o y depois. dx mais x mais y ao cubo, dy igual a zero. Então, nosso primeiro passo foi identificar nosso m, que é o primeiro termo, e nosso n, que é o segundo termo. Feito isso, a gente vai escrever eles embaixo aqui para ficar mais fácil. Então, nosso m é o menos x ao cubo mais y, e o nosso n é o nosso x mais y ao cubo. Aí a gente vai derivar, vai ter o del m em relação ao del y, que é igual, em relação a y, x é constante, então ele vai valer zero, mais a derivada de y em relação a y, que é 1. E o nosso n, del x, e derivada em relação a x. Então a nossa derivada de x em relação a x é 1, e o nosso y ao cubo, em relação a x, vai ser uma constante, então ela vai valer zero. Então a gente ficou que o del m del y é 1 e o del n del x é 1. Então a nossa equação é exata. Então, nossa equação é uma equação diferencial exata, porque o del m, del y, del n, del x são iguais, mesmo valor. Feito isso, a gente vai... o segundo passo é fazer o del f. Então, a gente vai escolher aqui que nosso menos x ao cubo mais y sobre dx mais y ao cubo mais x de dy é igual a zero. Então, nosso primeiro termo vai ser nosso del f x y sobre dx, e o nosso segundo termo vai ser nosso del f sobre x y dy. Essa foi o segundo passo. Nosso terceiro passo é integrar escolhendo o m ou o n. Então aqui no nosso caso a gente vai pegar o m. Então vamos ficar com f de x de y é igual a integral do nosso m lá em cima, que é menos x ao cubo mais y dy. Então a gente vai ficar com f de x de y é igual, como nós estamos derivando em relação a x, nosso y é uma constante, então ela sai para fora da integral. Então a gente vai ficar com y fora da integral de menos x ao cubo dx. Usando a fórmula 3 do formulário, a gente tem que a integral de x ao cubo é menos x à quarta, que é o n elevado a mais 1, sobre 1 mais n mais 1. Então, vamos ficar com x à quarta sobre 4, mais a constante. Então, como a integral é em relação a x,
o que estiver em relação a y é constante. Então, o nosso C vai ser igual HY. Então, fazendo a substituição do nosso C ali, a gente vai ficar aqui f de xy é igual a menos x à quarta sobre 4 y mais h de y, que é substituindo no lugar da nossa constante. Feito isso, a gente vai tirar esse 1/4 aqui de fora da fração. A gente vai ficar que x de y é igual a menos 1/4 de 1/4 de x à quarta de y sobre mais h de y. Feito isso, o nosso quarto passo é encontrar a função, derivar a função encontrada em relação a y. Então a gente vai ficar aqui, substituindo derivando em função de y, a gente vai ficar aqui f de x de y é igual a 1/4 de x à quarta de y mais h de y, substituindo aqui para a gente fazer a derivada. Então a gente vai ficar aqui del f de x de y sobre del y é igual a 1/4 de x à quarta vezes 1 mais h' de y, que é a derivada de h de y. Feito isso, a gente vai ficar aqui del f de x de y sobre del y é igual a menos 1/4 de x à quarta mais h' de y. Então, o nosso quinto passo é igualar a função obtida aqui à função dada lá no ED. É o nosso quarto passo. Então, a gente vai ficar aqui del f de x de y sobre del y é igual a 1/4 de x à quarta mais h' de y, que é a nossa função encontrada. E essa parte aqui a gente vai substituir pela função lá do começo. Então a gente vai ficar aqui, nossa função lá é y ao cubo mais x igual a menos 1/4 de x à quarta mais h' de y. Passando o h' para o outro lado, a gente vai ficar com menos h' de y igual a menos 1/4, porque o 1/4 permaneceu do mesmo lado depois do igual, x à quarta. Aí a gente traz o outro termo para o outro lado, então a gente vai ficar com menos y ao cubo menos x. Aí como a gente não pode ficar com a h' negativo, a gente multiplica por menos 1. Fazendo essa multiplicação, o h' vai ficar positivo, então h' de y positivo igual a 1/4 que estava negativo, 1/4 positivo. X à quarta que estava positivo vai passar menos x à quarta, mais y ao cubo mais x. Então a gente pode diminuir esse 1x aqui com esse 1x aqui. Então a gente vai ficar aqui h' de y é igual a 1/4 menos x ao cubo
x ao cubo mais y ao cubo. Feito isso, a gente vai para o sexto passo, que é determinar o h de y. Então, como a gente tem o h' de y, o h de y nosso h de y vai ser a integral de h' de y, porque como o nosso h' de y é a derivada de h de y, se eu fizer a equação oposta, que é a integral, eu vou achar o h de y. Então, h' de y dy. Então, h de y é igual a integral de 1/4 menos x ao cubo mais y ao cubo dy. Então, a gente vai passar o que é constante para fora. Então, como a gente está derivando em relação a y, o 1/4 e o menos x sai para fora da integral, menos x ao cubo. E a gente vai ficar com integral de y ao cubo dy. Fazendo aqui, h de y é igual a 1/4 menos x ao cubo. Integral de y ao cubo, a gente vai usar a fórmula 3 do formulário. Então, a gente vai ficar aqui, vai ficar com y 3 mais 1 sobre 3 mais 1 dy. Então, a gente vai ficar que o h de y é igual a 1/4 menos x ao cubo de y à quarta sobre 4 mais c, que é a integral de dy. Aqui em cima também já foi integrado o dy, então é mais c. Então a gente ficou com esse h de y. Nosso sétimo passo é substituir o valor de h de y no f de x de y. Então a gente vai fazer de f de x de y igual a menos 1/4 x à quarta de y mais h de y. Então a gente vai ficar aqui f de x de y é igual a menos 1/4 de x à quarta de y mais, substituindo aqui pela fórmula encontrada aqui em cima, então a gente vai ficar com mais 1/4 menos x ao cubo y à quarta sobre 4 mais c. E nosso oitavo passo, então, é substituir o c, que lá no começo a gente falou que o f de x de y é igual a c. Então a gente vai ficar aqui que o nosso f de x de y é igual a menos 1/4 de x à quarta y mais 1/4 de menos x ao cubo vezes y à quarta sobre 4 mais c1, porque é outro constante. Aí então, substituindo esse f de x por c, a gente vai ficar que c é igual a menos 1/4 sobre x à quarta y mais 1/4 menos x ao cubo vezes y à quarta sobre 4 mais c1. Então, passando c1 junto com c, a gente vai ficar que c menos c1 é igual a menos 1. C menos c1 é igual a menos 1/4 x ao quadrado, a quarta, y mais 1/4 menos x ao cubo vezes y à quarta sobre 4
Então, C1 menos C, a gente vai ficar que C é igual a menos 1 sobre 4, x à quarta, y mais 1 sobre 4 menos x ao cubo, y à quarta sobre 4. Então, nosso C ficou com esse valor aqui. Aí talvez dê para organizar mais para frente aqui, né, professor? Mas eu não tenho certeza, então prefiro deixar dessa forma. Só repassando aí o foco para ver se talvez não tenha ficado claro alguma coisa.